Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal. E nessa oportunidade vamos trazer para vocês alguns tipos de investimentos, alguns tipos de aplicações mais comuns aí no nosso mercado financeiro, as suas principais características, fazer um comparativo entre eles, abordar também como funciona a taxa Selic dentro desse contexto, como o governo atua para regular aí os processos de juros no mercado. Vamos aí de forma bem simples, de forma bem prática, trazer para vocês então alguns conceitos e exemplos para você entender melhor as particularidades de cada um desses elementos e, a partir desses conhecimentos, você poder tomar aí também as suas melhores decisões em relação aos seus investimentos e às suas aplicações. Sou José Marta Gapeta, do canal Monetário. Já aproveite para solicitar o seu like e, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Em primeiro lugar, para entendermos aí como funciona o mercado financeiro, o sistema de juros monetários, vamos primeiramente então abordar o que é a taxa Selic. É muito comum ouvirmos aí diariamente nos telejornais, nos noticiários econômicos, algo atrelado a esse assunto. Quando o governo aumenta a taxa ou reduz a taxa, como ela afeta todo o processo financeiro e também no nosso dia a dia aí como cidadão. Então, o que é a taxa Selic? A taxa Selic representa a taxa básica de juros do Brasil. Ela é uma das principais ferramentas de política monetária do governo e tem impacto direto ou indireto sobre toda a economia brasileira. A Selic norteia todas as operações da economia brasileira que envolvem juros, como empréstimos, aplicações financeiras e financiamentos. O cálculo da Selic envolve a atuação direta e constante do Banco Central no mercado. A Selic é a principal ferramenta de política monetária do Banco Central para estabilizar a moeda e manter a inflação oficial dentro da meta do governo. A inflação é causada primariamente pelo consumo da sociedade. À medida que a demanda por bens e serviços cresce, os preços em geral também aumentam. Pelo mesmo raciocínio, os preços caem se a demanda diminui. É a famosa lei da oferta e da procura. Quanto mais barato for o crédito, mais as pessoas tendem a gastar e, consequentemente, impulsionar a inflação. Assim, a taxa Selic funciona influenciando o mercado de crédito para controlar o consumo. O governo reduz os juros básicos quando os preços estão caindo muito e eleva os juros quando a inflação ameaça ultrapassar a meta. Resumindo, então, a taxa Selic é a ferramenta que o governo utiliza para controlar os juros, que influenciarão então no consumo, promovendo diretamente aí o controle também da própria inflação. E como é definida a taxa Selic? A meta da Selic é determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou seja, o Copom, formado pelo presidente e diretor da autoridade monetária. Se o Copom concluir que a inflação está muito acelerada e ameaça ultrapassar o teto da meta, os membros podem decidir elevar a taxa Selic. Desta forma, a oferta ao crédito se contrai, o consumo tende a reduzir e a inflação sofre desaceleração. Do contrário, se o comitê avaliar que a atividade econômica está baixa e precisa de estímulo, os integrantes podem considerar reduzir a taxa Selic. Assim, a quantidade de moeda em circulação aumenta, favorecendo o consumo e os investimentos das empresas. Também é possível que o Copom decida manter a meta inalterada e chegar à conclusão que o último aumento ou redução ainda não causou o efeito desejável sobre a economia. As alterações da meta Selic costumam ocorrer em razões relativamente pequenas. Geralmente, as mudanças giram, em média, entre 0,25 a 0,5 pontos percentuais. Então, como vimos aqui, a taxa Selic tem a sua principal função de ter controlado aí a meta da inflação. Então, o Banco Central, através das informações das evoluções do mercado, das tendências aí, da inflação, ele pode, então, utilizar dessa taxa para fazer, então, esse controle, como a gente já comentou. Aqui nós temos, então, uma tabela onde temos alguns dados aí relacionados aos últimos movimentos da taxa Selic. Então, estamos neste momento em setembro de 2023 e percebemos aqui pela tabela que a última reunião foi feita aqui dia 2 de agosto de 2023 e está vigente então a taxa de 13,25% ao ano. Temos aqui então representado a evolução da taxa nos últimos períodos. Podemos perceber que ela varia bastante. Nesse período que nós estamos abordando, ela teve aqui a maior alta estipulada em 13 de agosto de 2022, há um ano atrás, e foi então definido a 13,75. Ela ficou vigente por um período e agora foi alterada para 13,25. Mas chegou um momento aí que ela ficou a 2%. Então ela teve uma variação aqui bastante reduzida e teve um aumento aí considerável, chegando então a 13,75%. Dá para perceber então a nítida atuação do governo em função de elevar a taxa para fazer o controle melhor aí do consumo e, consequentemente, da inflação. Para melhor visualizar então os impactos da Selic em relação a alguns segmentos aí de mercado ou de investimentos, podemos verificar, então, o que acontece quando a taxa aumenta ou diminui em relação a esses elementos. O que acontece com a inflação, o acesso ao crédito, ao consumo em geral, os investimentos em renda fixa, os CDBs e títulos, e os rendimentos em renda variável, seria aplicações na bolsa e fundos em geral. Então, se em determinado momento o governo entende que deva aumentar a meta, então, se caso a Selic aumenta,
O reflexo na inflação seria a redução. Claro que não necessariamente vai ser nessa mesma proporção. O gráfico aqui simplesmente está demonstrando a tendência de subida e descida. O acesso ao crédito geralmente também sofrerá redução em função do aumento das taxas de juros. As pessoas terão mais dificuldade de acessar esses financiamentos de empréstimos. Reduzindo-se, então, o acesso ao crédito, o consumo também tende a cair. Então, aqui está a lógica da inflação reduzir. Então, as pessoas consomem menos, ajuda a diminuir aí o processo de inflação. Os investimentos de renda fixa, ou seja, CDBs, própria poupança e títulos que estão atrelados à taxa Selic, vão sofrer um aumento no seu rendimento em função do aumento da taxa de juros. Em contrapartida, aumentando aqui os investimentos de renda fixa, os investimentos de renda variável, que seria a aplicação na bolsa, em fundos em geral, por ter geralmente um risco maior então, nas suas aplicações, tenderá então a reduzir pelo simples motivo das pessoas migrarem aí, com seus recursos para a renda fixa. Nós iremos abordar na sequência alguns exemplos aí de ativos de renda fixa e alguns também de renda variável. E o que acontece se a Selic diminui? Então, ao diminuir a taxa de juros Selic, o governo vai, de alguma forma, tentar aquecer a economia. O acesso ao crédito se torna mais facilitado e também as pessoas irão buscar mais esse tipo de condição em função de estarem pagando menos juros nos empréstimos e nos financiamentos. E com o acesso ao crédito aumentando, ou seja, com mais dinheiro em circulação, também vai gerar aí o aumento do consumo e, como a gente comentou, pode, então, de alguma forma, influenciar aí no processo inflacionário. Os investimentos em renda fixa tenderão a reduzir aí os seus rendimentos em função da taxa de juros estar reduzida. Caindo então a taxa de juros, a remuneração sobre o capital investido será menor. Com isso, aquelas pessoas que são investidoras, que estão no mercado financeiro e utilizam-se disso para gerar renda, migrarão então para a renda variável, buscando então alternativas que possam gerar um retorno melhor nesse novo cenário. Então aqui demonstramos de forma bem prática e simples como a taxa Selic influencia nos processos financeiros e também de mercado a nível de Brasil. Então, visto aí resumidamente o que é a Selic, como ela funciona, como ela impacta no mercado financeiro e na economia do país, vamos agora então fazer algumas simulações de alguns ativos para vermos aí um comparativo e também entendermos como cada um funciona nas suas particularidades. Então, quanto renderia R$100 mil em algumas aplicações que nós vamos trazer aqui para exemplo? Simulação então do retorno de R$100 mil na poupança e em outros investimentos, como Tesouro Direto, CDB e até no mercado de ações para um mês, um ano e 5 anos. Qual seria a melhor opção? Então, nosso trabalho que propõe a fazer um comparativo de um investimento de R$100 mil em algum dos tipos de ativos ou de investimentos possíveis aí dentro do nosso mercado financeiro. Seria a poupança, as ações, CDB, entre outros. Então, qual seria aí a melhor opção? Utilizamos taxas médias de períodos anteriores e deve ter em mente que o desempenho passado não garante resultado futuro, uma vez que as condições praticadas estão sujeitas às mudanças conforme movimentos de mercado. Portanto, é fundamental realizar uma análise detalhada dos investimentos, considerando outros fatores, como riscos, objetivos financeiros e horizonte de investimento. Vejamos então na sequência alguns conceitos e cálculos, ou seja, simulações, e um quadro comparativo para poupança, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, CDBs e Ibovespa. Então iremos aí, de forma bem prática e objetiva, abordar os conceitos de cada um desses elementos e também fazer um breve comparativo aplicando R$100 mil em cada um deles para você então identificar aí as diferenciações entre eles. Vamos começar então pela poupança. Mesmo sendo menos rentável que algumas outras alternativas, ela é a modalidade de investimento mais conhecida e utilizada pelos brasileiros, devido à facilidade das operações, ou seja, de aplicações de resgates, você pode fazer diretamente aí no seu aplicativo do banco, e também por possuir um menor risco. A rentabilidade da poupança varia de acordo com a taxa básica de juros da economia. Quando a Selic é menor ou igual a 8,5% ao ano, a caderneta rende equivalente a 70% da taxa básica. Por outro lado, quando a Selic está acima desse patamar, o rendimento é de 0,5% ao mês e mais a taxa referencial, ou seja, a TR. Utilizamos aqui no nosso exemplo o rendimento registrado para junho de 2023, que foi de 0,6808%, ou seja, 8,4826% ao ano. Então aqui eu tenho a tabelinha da poupança 6 meses e iremos utilizar então para o nosso exemplo o valor aqui de 0,68,8%. Mas podemos verificar aqui uma variação de um período para o outro. A título de conhecimento, nós temos aqui a variação da poupança nos últimos 10 anos e o índice de IPCA, que seja o que mede a inflação no país. Então percebemos aqui que em alguns momentos a poupança foi menor do que a própria inflação. Então não teria aqui, nesses períodos, um retorno atrativo nesse modelo. Então percebe-se que ao fazermos uma análise de mercado para fazermos nossos investimentos, realmente há uma variação bastante grande aí de um mês para o outro, de um ano para o outro, nesses indicadores, tanto de poupança, do IPCA, como a gente viu também da própria taxa Selic.
Então é importante, né, o conhecimento, entender o momento em que está se passando e buscar o melhor cenário possível dentro desse contexto. Voltando aqui então, vamos demonstrar rapidamente como chegou a esses valores. Vamos no valor então aqui da planilha que nós criamos, onde é possível fazer várias simulações. Então o nosso valor investido é R$100.000, a taxa anual que nós vamos utilizar é de 8,4826, o período é 5 anos, nós vamos utilizar a taxa mensal, que é de 0,6808, que é a taxa que a gente viu de junho de 2023, então é durante 60 meses. Então aqui nós temos de 1 a 60 meses também, aquela taxa. Vamos tirar essa mesma taxa para todo o período. E vai nos apresentar então a seguinte condição. E como a gente já colocou, a gente vai analisar esses investimentos para o primeiro mês, para o primeiro ano e depois de 5 anos, como se comportaria cada um desses ativos. Então para o primeiro mês aqui, a poupança renderia 680,80. Depois de 12 meses, ela renderia 8.482,60. E no período total de 5 anos, ele me deu um retorno aqui de 50.254,14. Então são os valores que a gente apresenta aqui na nossa tela. 680 então seria o rendimento por um mês, 8.482,60 seria para um ano e 50.254,14 seria o rendimento então durante 5 anos, R$100.000 aplicado em poupança, a taxa de 0,68,8% ao mês. Vamos ver agora como se comportaria esse meu investimento, né, de R$100.000, optando pelo Tesouro Selic ou pelo Tesouro IPCA+. Esses são modelos de investimentos em títulos públicos do governo e podem ser contraídos junto às instituições bancárias e financeiras. É cobrado um tributo, ou seja, um imposto que parte de 22,5% em investimentos de até 180 dias e cai até 15%, desde que se mantenha a aplicação por um período maior. E pode incidir também o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, caso o resgate seja feito antes de 30 dias. Então, ao contrário da poupança, esse tipo de aplicação já onera aí o rendimento com alguma taxa de imposto. O Tesouro Selic acompanha a oscilação da taxa básica da economia brasileira, ou seja, a taxa Selic. Hoje, em setembro de 2023, em 13,25% ao ano. Utilizando a taxa vigente de junho de 2023 de 13,75% para o mês, a de 13,25% para o rendimento anual, utilizamos a taxa de 13,75%, uma redução estimada de 5%. Daria então a taxa anual aqui para outros 4 anos de 8,75% em média. Por que isso? Porque a gente já demonstrou aqui que a taxa Selic tem uma variação ao longo do tempo. Então, utilizaremos aqueles percentuais diferenciados e compensarmos de alguma forma as possíveis alterações na Selic nos próximos 5 anos. Vamos então utilizar mais uma vez a nossa planilha de cálculo para fazer então essas projeções. Então, nosso valor investido seria o mesmo, o período também seria de 5 anos, a taxa para o primeiro mês nós definimos ali que seria de 13,75%. Daria 1,0794 ao mês. Para o primeiro ano, seria de 13,25%. Então a taxa mensal é de 1,0423. E para o resto do período nós definimos então 8,75%. Daria então uma taxa mensal de 0,7015. Então feita a devida distribuição, teríamos a seguinte condição. No primeiro mês nós teríamos um rendimento de R$ 1.079,40. Em um ano, R$ 13.330,30. E no período total, R$ 58.519,48. Trazendo então esses valores aqui para a nossa tabela, aplicando aqui a redução do imposto, lembrando que para esses tipos de ativos nós temos a tributação. Aplicando a nossa tabela de imposto de renda, nós teríamos então aqui, para o primeiro mês, a redução de 22,50% sobre o rendimento. Então me deu um líquido aqui de 836,53. Já para o período anual, nós teremos um valor líquido aqui de 10.965,66. E no final de 5 anos, o rendimento seria de 49.741,56. Vamos ver agora como funciona a aplicação do Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, rende a partir da soma do IPCA com um percentual adicional. Vamos supor um título com IPCA de junho de 2023, que foi de 3,16%, com um adicional aí de 5% definido por uma instituição bancária. Então nós teríamos um retorno aqui de 8,16% ao ano. IPCA é o índice da inflação. Então esse rendimento aqui sempre vai te retornar a inflação mais algum percentual que a instituição bancária ali vai te propor. Nós temos aqui os acumulados do IPCA, que é o índice de inflação mensal para o ano de 2022 e também para o 2023. Eu tenho aqui um acumulado para o ano de 2023 de 3,99 para manter o mesmo período aqui de avaliação dos outros investimentos. Então nós calculamos aqui qual seria o IPCA acumulado para junho de 2023, chegamos aqui ao valor de 3,16%. Foi o valor então aplicado aqui, mais 5%, que é o adicional que aquela carteira nos propôs. Então chegamos aqui aos valores para o Tesouro IPCA+, utilizando a mesma planilha de cálculos dos levantamentos anteriores, e para ganharmos tempo, vamos apresentar apenas o resultado final. Então o retorno de investimento ali para o IPCA+, utilizando a planilha, deu 655,82 para um mês, 8.160
para o rendimento anual, e depois de 5 anos, o rendimento seria de R$ 48.024,43. Reduzindo então o percentual dos impostos, tendo para o mês o resultado final de 508,26, para o ano 6.732 e para 5 anos um rendimento de 40.820,76. Então, rapidamente aqui, você já teria comparativo entre um investimento no Tesouro Selic e um investimento no Tesouro IPCA+. Isso nos daria aqui um resultado melhor para o Tesouro Selic. Mas temos que lembrar que o Tesouro Selic está atrelado à taxa básica Selic, que, como vimos, ela pode ser variável. Pode dar esse retorno aqui médio nos últimos 4 anos, 8,35%, mas também pode dar aí 2%, como já vimos que a nossa taxa chegou aí em determinados momentos. Então, pode esse rendimento ser menor no final do período. O Tesouro IPCA+, tem a particularidade de ele te dar, então, sempre a garantia da inflação, e mais o percentual que vai ser aí definido pela instituição financeira que vai te propor aí o investimento. Embora, no primeiro momento, ele pode dar um retorno menor, mas ele te dá uma garantia maior de segurança e menos risco de perda futura. Vamos ver agora como se daria essa mesma aplicação no CDB, bastante oferecido para as instituições financeiras, e é uma forma também de você poder aplicar e investir os seus recursos. Então, o que seria o CDB? Os CDBs funcionam como um empréstimo feito pelo investidor ao banco. Na data do vencimento, o valor é devolvido para o investidor como acréscimo de juros. Então, ao contrário dos investimentos anteriores que a gente viu ali, dos Tesouros Selic e do Tesouro IPCA+, que são títulos emitidos pelo governo, esses títulos aqui são emitidos pelos próprios agentes financeiros, ou seja, pelos próprios bancos, que buscam então captar recursos junto aos investidores. O CDB está atrelado ao CDI, que é um título emitido por bancos para captar recursos de outras instituições financeiras com um prazo de um dia útil. Assim, ele é definido pela taxa DI, que é uma média das operações realizadas entre bancos e que acompanha a Selic, mas há um desconto aí de 10 ponto percentual. O que chamamos de CDI é, na verdade, a taxa DI praticada entre bancos. Então, a partir da Selic, é possível calcular o valor do CDI. Por exemplo, quando a Selic está a 13,75% ao ano, a taxa DI, ou seja, o CDI, está a 13,65%. Seria a Selic menos pontos percentuais. Como seria então calculado o CDB? Então, por exemplo, o CDB que rende 110% do CDI, rende, na verdade, 110% da taxa DI, que em junho de 2023 estava em 13,65%, como a gente viu ali no cálculo anterior. Ou seja, esse CDB renderia então 15,15% ao ano, que seria então a taxa do CDI mais os 10% que ele promete aqui, no rendimento. Geralmente, essas aplicações podem ser realizadas com taxas de rendimentos pré-fixados ou pós-fixados. Na sequência, então, apresentamos os cálculos dessas projeções. Na modalidade pós-fixada, com rendimento de 110% do CDI, para os cálculos foi considerada então a taxa Selic vigente em junho de 2023 de 13,75% ao ano para o rendimento mensal, de 13,25% para o rendimento anual e para os demais 4 anos a variação da Selic de 13,75% com uma variação estimada de menos 5%, ou seja, 8,75% ao ano. Aplicando então a metodologia de cálculo para o CDI, como visto anteriormente, teríamos para o mês 13,75 menos 0,10 pontos percentuais, que a gente viu ali que o CDI ele tem esse redutor, teria então 13,75% aplicado no 110%, então teríamos então para o cálculo do mês 15,015% ao ano. Para um ano, aplicando aí o mesmo raciocínio, teríamos então uma taxa de 14,46% ao ano. E para o restante período, teríamos então aquela taxa estimada de 8,75% menos os 10 pontos percentuais do CDI, daria 8,65%. Aplicado 110%, teríamos então a taxa de 9,51% ao ano. Um lembrete aqui, que os valores da taxa DI podem ser consultados no site da B3, expresso no seu valor anual. Não seria necessariamente você precisar fazer o cálculo, estamos trazendo aqui apenas para ilustrar o processo. Tanto o site da B3 quanto o site especializado em economia já traz então esses resultados aí para consulta. Então, na modalidade CDB pós-fixada, você vai ter então a incidência direta da Selic. Então, conforme ela pode aumentar ou reduzir no período, você poderá ter um maior ou um menor rendimento lá no final do que foi projetado inicialmente. Já no pré-fixado, a taxa é definida no momento da contratação, ou seja, você vai estar sabendo de antemão quanto vai render o investimento ali no período pré-determinado. Geralmente é uma taxa menor que a própria taxa do pós-fixado, mas com uma segurança maior, porque você vai ter aí a certeza do que você vai receber lá na frente. O que pode acontecer é que essa taxa pode ficar, de repente, abaixo da inflação do período. Se a taxa Selic tiver aumentos consideráveis aí durante o período também, você poderia ter ganho mais naquela opção pós-fixada. Por outro lado, se a inflação estiver controlada e também, de alguma forma, a taxa Selic cair bastante, você teria, então, já uma garantia maior lá no final. Então, tudo isso vai depender, como a gente falou, do momento da contratação, do momento da projeção que você está fazendo e avaliar bem o mercado, olhar sempre o passado para ter uma projeção de cenário futuro
Lembrando mais uma vez, a gente já comentou, se tratando de processo futuro, nada é 100% garantido. Para o nosso caso, então, aqui, digamos que a instituição financeira te propôs ali um rendimento de 12,80% ao ano. Então, verificar essa taxa, se ela for maior que a taxa da poupança e também do Tesouro de IPCA+, seria uma forma de avaliar a opção para esse tipo de investimento. Então, nessa modalidade, a taxa se mantém estável, independente das variações da Selic, diferentemente da modalidade pós-fixada, que acompanhará essas variações, conforme então nós já comentamos. Então, o resultado final, feito todos os nossos cálculos, nós teríamos então para o pós-fixado, lembrando que ele também existe a incidência de impostos, então o valor mensal aqui de R$ 1.172,60 cairia para R$ 908,76, para o ano nós teríamos um rendimento de R$ 11.967,40 e para os 5 anos um rendimento total aqui de R$ 54.977,38. Já para o pré-fixado, nós teríamos então para o primeiro mês R$ 781,79, para o primeiro ano R$ 10.560, mas no final do período nós teríamos um rendimento aqui de R$ 70.222,98. Os ativos que a gente viu anteriormente estão relacionados ao que chamamos de ativo de renda fixa. Você vai ter já uma noção da taxa de juros que está sendo oferecida, você vai ter como fazer uma projeção da evolução ao longo do tempo. Já os ativos como aplicação na bolsa, aplicação em fundos como fundo imobiliário, você não tem uma certeza aí de como vai se comportar esses indicadores ao longo do tempo. Uma empresa que está muito bem situada dentro da bolsa de valores, que está aí com seus ativos bastante confiáveis, mas que pode, em determinado momento, sofrer aí uma crise econômica, sofrer aí até por má administração uma insolvência, e as ações daquela empresa podem cair muito e dar um prejuízo enorme para quem está investindo naquela empresa. Então, por isso chamamos essas aplicações de ativos de renda variável, porque tem uma variação, tem uma volatilidade muito grande aí dentro do processo. Vamos ver rapidamente como seria, então, a aplicação do índice Bovespa. O índice Bovespa é composto pelas ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Na projeção de cálculo aqui foi aplicado o que ocorreu nos últimos 5 anos. Para esses investimentos, deve-se buscar a assessoria de um corretor ou corretora de confiança. As cotações de Bovespa também podem ser consultadas em sites especializados, como o site da B3, entre outros. Lembrando mais uma vez, desempenho passado não é garantia de futuro. O indicador possui volatilidade alta, ou seja, uma variação muito grande, inclusive de um dia para o outro, tendo passado por diversos momentos de queda no período. A variação média de 2023 está em torno de mais 8,22%, dado de setembro de 2023. Esse investimento sofre incidência de imposto de renda na faixa média de 15%. Trouxemos aqui a título de conhecimento uma tabela com as variações do Ibovespa para o mês de agosto. Então você percebe que diariamente ela sofre oscilações para mais ou para menos. Chegou a ter aqui, com maior oscilação positiva, 1,51, mas também teve, no final aqui, uma variação negativa de 1,53. Se você compra na alta e vende na baixa, você vai ter prejuízo. Se ao contrário, se você investiu aqui quando ela estava em menos 1,06 e vende, se estiver numa alta, em 0,51, você estará tendo retorno. Então é uma questão de oportunidade e estar atento ao mercado. Aqui nós temos a mesma projeção dos indicadores da Bolsa em um período aqui anual. Então você percebe que dentro de um mesmo ano existem umas variações bastante significativas. Por isso que são chamados aqui de investimentos de alto risco, e você não tem uma certeza de que vai ocorrer no mercado ou com aquela empresa que você está adquirindo ações. Voltando aqui então para os nossos resultados. E aplicarmos em cada momento aqui da nossa análise o valor que estava referenciado ali na variação da Ibovespa, temos a seguinte condição. No primeiro mês de análise, a variação fechou negativa. Então, naquele primeiro mês, temos fechado aqui aquele rendimento de R$ 5.000 com um prejuízo de R$ 1.270. Mas já depois de um ano, a rentabilidade chegaria a R$ 18.620. Reduzindo o imposto de renda de 15%, teríamos aí então um retorno de R$ 15.827. Mantendo essa mesma aplicação por 5 anos, teríamos no final então um resultado de R$ 45.525, descontando 15% de imposto de renda, teríamos um valor final aqui de R$ 38.696,25. Então percebe-se aqui como essa volatilidade ela interfere bastante no resultado aí do nosso investimento. Feito então os nossos cálculos, explicar também de forma resumida o funcionamento de cada um desses elementos que nós trouxemos aqui de avaliação. Vamos fazer um breve resumo então de como se comportar em relação a esses investimentos. É importante frisar que deve ser observado o perfil do investidor e buscar alternativas mais adequadas e estar certo de ficar alinhado aos seus planos, ou seja, quais são os seus projetos com os seus investimentos, o momento da sua vida e também a tolerância a risco. Cada investidor tem o seu perfil. Uns são mais arrojados, ou seja, arriscam mais, ou são um pouco mais conservadores, procuram buscar papéis que lhe dão um retorno menor, mas com mais segurança. Então, cada caso é um caso. Da mesma maneira, é importante buscar sempre uma orientação profissional e se informar em detalhes sobre as condições de cada ativo ou investimento, principalmente o que envolve o mercado de ações. Deve estar ciente das condições de rentabilidade e liquidez propostas para cada alternativa.
Então é importante estar sempre se atualizando e buscar as maiores informações possíveis em relação àquilo que você está se propondo. Esse trabalho não visa necessariamente indicar qual a melhor alternativa, mas sim apresentar de forma simples e prática algumas opções de investimento e suas particularidades. Cabe, como já colocado, avaliar o perfil, o momento e as condições de risco de cada proposta. Então, resumindo, estar sempre bem informado, variar a carteira de investimento, ou seja, não deixar todo o seu capital em apenas uma das opções. Montar uma forma de acompanhar ao longo do tempo cada investimento. Analisar o mercado e momentos políticos que possam interferir na economia. É importante também levar em conta as taxas de retorno apresentadas em cada alternativa e momento, em comparação com os indicadores de inflação. Essas, então, são algumas dicas para o maior nível de segurança possível. Segue agora, então, um quadro resumo das alternativas e seus respectivos cálculos. Então, vamos apresentar aqui o resumo das rentabilidades para cada tipo de aplicação. Investimos aqui R$100 mil em todos esses tipos de produtos. Então, na poupança, para o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, o CDB pós-fixado, o CDB pré-fixado e também o mercado de ações, no caso que a gente viu da análise do índice Ibovespa. Então, a gente percebeu aqui como se comportou cada um desses ativos dentro desses períodos pré-definidos, de um mês, em um ano e em 5 anos. Vimos aqui que esse valor investido por um mês, a Ibovespa deu o pior resultado, ou seja, tem um valor negativo, em função de, como a gente viu, as ações elas podem estar, em determinado momento, positivas ou negativas nos seus indicadores. E foi pego aqui um período que estava no patamar negativo. O CDB pós-fixado, então, no primeiro mês, daria o melhor resultado, até em função de termos utilizado ali a taxa Selic de 13,75%, que está em alta aí no mês de agosto. Já depois de um ano, o menor investimento seria o Tesouro IPCA+, que tem uma taxa já fixada. E ao contrário do investimento por um mês, o Ibovespa daria um resultado bem mais significativo, de 15.827. E com certeza, naquele período, teve uma variação bem mais positiva aí do indicador. E para o investimento então, de um prazo maior, em 5 anos, nós teríamos o menor retorno aqui, novamente, para a Ibovespa, e o rendimento maior seria então o CDB pré-fixado. Isso se justifica pelo fato de ter uma taxa bastante atrativa e também se manter fixa aí ao longo do período. Então percebemos que em determinado momento, em determinado período, existe uma variação bastante significativa de um tipo de investimento para outro. Pois bem, tendo o objetivo cumprido de trazer nesse vídeo alguns tipos de investimentos que são conhecidos no nosso mercado, inclusive um comparativo financeiro entre eles, e também algumas características principais de cada um, esperamos estar aí contribuindo para que você tenha um maior conhecimento na hora de decidir, na hora de buscar algum tipo de investimento e até de acompanhar seus processos, ter aí a melhor decisão possível. Lembrando que projeções feitas com valores, ou seja, indicadores passados, não são garantias de resultados futuros. Mas a única forma de buscar alguma projeção é buscando realmente referência a esses valores passados, ou seja, o que aconteceu em cada momento, com cada indicador, ou cada tipo de taxa anteriormente. Reforçando mais uma vez que nosso objetivo maior não foi apresentar qual a melhor proposta, qual dá o maior rendimento, e sim trazer para vocês um conhecimento, para que você mesmo tenha condições de fazer essas avaliações e também, durante cada momento, ali, poder buscar a melhor alternativa, ou seja, que tiver menos risco e tiver um maior retorno aí financeiro dentro do processo. Se você gostou, deixe aí seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Agradeço aí a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.